3 pessoas foram presas, entre elas um cabo do Exército, enquanto se preparavam para assaltar uma empresa na zona leste de Manaus. Auditores da Receita Federal atrasam liberações de mercadorias em protesto contra a quebra de acordo salarial com o governo. E os prejuízos podem chegar a 100 milhões de dólares por dia. Mais calor e preocupação. Pesquisa prevê aumento de temperatura no Amazonas de até 5 graus. E ainda na cobertura das eleições 2016, a entrevista ao vivo no estúdio com o candidato Henrique Oliveira, do Partido Solidariedade. Agora, numa crítica na TV. Boa noite. Eleições 2016. O A Crítica na TV começa essa edição dando sequência à série de entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito de Manaus. A ordem foi definida por sorteio com a presença de representantes de todas as coligações. E o regulamento foi homologado junto ao TRE. Todos os candidatos vão ter o mesmo tempo, 20 minutos no total, para responder aos questionamentos. Lembrando que, pelas regras da emissora, não é permitido ofensas nem citações dos adversários políticos durante as respostas. Nosso convidado de hoje é o Henrique Oliveira, do Partido Solidariedade. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite, Amanda. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo aqui ao estúdio. Nosso tempo começa a contar a partir de agora, 20 minutos ali no cronômetro. Candidato, o senhor responde a processos no TRE que pedem a cassação do seu mandato como vice-governador do estado por compra de votos. Em um desses processos, o senhor chegou a ser cassado, agora está no TSE, a gente sabe que cabe recursos. Mas como é que o senhor pretende, então, conquistar a confiança do eleitorado, provar que o senhor é um candidato ficha limpa, que está apto a ser prefeito de Manaus, mesmo tendo sido cassado pelo TRE? Olha, na verdade, existe uma diferença entre a cassação com 2 S's e a cassação com C cedilha, né? Para quem entende português sabe muito bem sobre isso. Na verdade, eu sou cassado há muito tempo, desde que comecei a ser bem votado, desde que eu tive essa relação positiva com o povo, principalmente as pessoas mais necessitadas do poder público. Eu fui cassado com 2 S's agora pelo TRE, mas a maior prova de que isso não interfere na nossa eleição é de que o próprio TRE me deu o primeiro a ter a licença, o registro homologado pelo TRE foi a nossa candidatura, né? Então, enquanto tiver um processo, enquanto nós tivermos a oportunidade de transitar esse processo dentro das esferas para que a gente prove definitivamente que nós somos inocentes, e o que há é uma perseguição por parte de quem perdeu a eleição, que foi o senador Eduardo Braga, e que não se conforma de forma alguma com essa derrota, ele vai até as últimas esferas. Nós vamos até o Supremo Tribunal Federal para provar que realmente a nossa inocência existe. Mas, volto a te dizer, a maior prova de que existe a inocência total é que o próprio TRE deu em primeira mão, o primeiro candidato a ter o registro homologado foi a nossa candidatura, a candidatura do Henrique. Candidato, como é que o senhor pretende propor mudanças na cidade se o governo ao qual o senhor fez parte fez cortes na saúde? A gente sabe que os índices de criminalidade aumentaram, teve também recursos reduzidos em projetos sociais. Como é que o senhor pretende, então, se o senhor se sente confortável em propor essas mudanças, se como vice-governador o senhor não conseguiu propor medidas que melhorassem aqui na capital, por exemplo, a segurança e a questão da saúde? Como você se sente confortável em relação a isso? Amanda, eu me sinto muito lisonjeado de fazer parte, depois de 25 anos de município, cheguei a 25 anos em Manaus e hoje sou governador do estado. Isso é um orgulho muito grande, um orgulho positivo, sem soberba, sem nada. Mas a gente sabe das limitações de um vice-governador. Quem hoje tem o poder de definir os destinos econômicos do Estado, as prioridades que precisam ser dadas ao Estado, é o governador José Mello. É o governador José Mello que assina os decretos que vão dar aumento para os profissionais da Polícia Militar, é o governador José Mello que melhora a questão da saúde, é o governador que abre delegacias, enfim. É o governador, e eu sei que ele tem se dedicado a tudo isso. A questão que hoje é colocada para a saúde, o Brasil vive uma crise sem precedentes, né? O consumo do Brasil diminuiu, a classe média parou de comprar, os consumidores
dos nossos produtos hoje que são produzidos aqui na Zona Franca de Manaus, que são os televisores, as motocicletas, os smartphones, a linha branca, deixou de ser consumida no Brasil. Consequente pelo desemprego do Sul e Sudeste. E, consequentemente, as indústrias da Zona Franca de Manaus deixaram de produzir, a arrecadação caiu vertiginosamente e as dificuldades do governador são muitas, mas os remédios amargos que o governador Zé Melo tem oferecido à população são necessários e os hospitais estão abertos. Eu renunciaria aqui à minha candidatura se você me mostrasse um CAIC que foi fechado, um CAIME que foi fechado, um CAPES que foi fechado. Isso tudo é intriga da oposição que fica tentando colocar numa candidatura vitoriosa, que será a nossa, se Deus permitir e se o povo assim aceitar, brava, uma candidatura responsável, madura. A gente chegou num ponto, nós somos os vereadores mais votados, fui vereador mais votado de Manaus, com 35 mil votos, fui deputado federal responsável pela prorrogação da Zona Franca de Manaus, por mais 50 anos, sou vice-governador do estado com muito orgulho e nós vamos recuperar a economia do estado. O governador José Melo vai recuperar através da tinta na caneta dele, vai recuperar a economia. E cabe ao futuro prefeito de Manaus ter essa relação, porque o governador Zé Melo vai ser governador mais 2 anos e 6 meses. E a prefeitura, o próximo prefeito de Manaus, vai precisar ter uma relação muito boa, muito construtiva com o governador Zé Melo. E eu já tenho esse trânsito todo com ele. Mas o senhor esperava o apoio declarado do governador José Melo ou então ter sido chamado pelo senador Omar Aziz para fazer parte da candidatura do grupo? Olha, eu sempre fui um patinho feio para esse grupo todo, né? Eu sempre fui utilizado porque sou bom de voto, tenho musculatura. Então, como naquele momento não tinha uma opção que tivesse musculatura dentro de Manaus, o grupo todo se reuniu e disseram, vamos chamar o Henrique para ser vice. Eu quero ter a minha autonomia, eu quero poder ter a caneta na mão, eu quero poder ter a tinta na mão e resolver os problemas que há mais de 30 anos, se você for ver, o atual prefeito já foi prefeito 4 anos e mais 4 anos lá atrás. O Serafim Corrêa foi 4 anos e quer ser mais uma vez. O Alfredo já foi 3 vezes, está tentando fazer o Marcelo agora mais uma vez, enfim. E nada muda. Quem há 30 anos atrás estava precisando da creche, entrar na creche, não era ser a mãe da creche, a mãe que precisa colocar o filho na creche, não. Era o usuário, a criança ela que estava nascendo há 30 anos atrás, não teve a creche e hoje essa mulher já é mãe e não tem para sua filha também a creche. Enquanto São Paulo já está se preocupando em fazer as creches noturnas para poder atingir as mães que trabalham à noite, as garçonetes, as motoristas de ônibus, enfim, a classe trabalhadora feminina já está se preocupando em ter creches noturnas. A gente não passou ainda de 8, 9 creches. Tem um prefeito, inclusive, que se vangloria em dizer que é a solução para Manaus, porque criou uma creche em Manaus. Gente, a gente tem que acordar para tudo isso. Isso é impossível a gente cair nesse conto do vigário de novo. E eu tenho força, juventude, jovialidade e, acima de tudo, ficha limpa, ficha limpa. Não tem envolvimento com escândalos de lava-jato, não tem envolvimento com desvio de dinheiro público. E é desse jeito que eu vou governar, desde o primeiro dia de janeiro até o final do nosso mandato, acordando cedo, dormindo tarde e não tendo nem sábado nem domingo para governar. Candidato, vamos falar do transporte coletivo. A gente sabe aí que para manter a tarifa mais em conta, mais barata, as empresas recebem um subsídio do governo estadual, isenção de ICMS, outros benefícios, mas mesmo assim as contas não fecham, os empresários dizem que não têm dinheiro, né, para poder pagar os direitos trabalhistas, aí fazem greve, os rodoviários fazem greve, pressionam, pedem um reajuste da tarifa, mas o senhor abre o seu plano de governo falando em passe livre para todos os estudantes. Como é que o senhor pretende implantar essa proposta sem quebrar o sistema? Não roubando, não deixando roubar e não desperdiçando. O passe livre para o estudante, ele custa hoje R$ 4.800.000 mês. Por ano, daria em torno de 50 milhões de reais. O prefeito atual gastou só com publicidade 250 milhões de reais. Quando você dá o passe livre para o estudante, quando você dá R$ 3 por dia para o pai e para a mãe do estudante, você multiplicando por 30 dias, isso representa R$ 90 a menos sendo gastos com o transporte coletivo. Se tiverem 3 crianças, 3 estudantes dentro de casa, você já pensa em R$ 270.
R$ 270 que vão girar na economia. Eles não vão para dentro do colchão, nem para dentro do cofre. Eles vão para a padaria, vão para a farmácia, eles vão para a compra de um consórcio, para a pessoa ter uma motocicleta, vão para a reforma da casa, enfim. E isso gira no ISS, Imposto sobre Serviços. Isso volta de uma forma para a prefeitura. E a gente sabe que precisa quebrar a caixa preta do transporte coletivo. E nós sabemos esses números todos que eu acabei de te falar. 4.800.000 por mês. Nós sabemos quanto custa a passagem para o empresário, para quem mais paga a passagem do trabalhador, que é o empresário. Enfim, nós vamos enfrentar isso sem ninguém segurando na nossa mão, porque nós não estamos sendo apoiados por grupos que já dominaram e já governaram esse município e esse estado por mais de 30 anos. Então, é possível passe livre para os estudantes? É possível e já existe, inclusive, em grandes cidades como o próprio São Paulo. E, candidato, para diminuir os engarrafamentos, qual a sua proposta, então, para melhorar a mobilidade urbana? Nós chegamos aqui atrasados, inclusive, peço desculpa a vocês, exatamente por isso. Eu saí do Japim, que não fica aqui a 2 quilômetros daqui, e levei quase 30 minutos para chegar até a Rede Caldeirada de Comunicação. Por quê? Porque as ruas estão com mão e contramão. E, além do mais, com carros estacionados do lado direito e do lado esquerdo. As avenidas e ruas já são estreitas. Não existe a possibilidade de você ter uma rota de fuga. Por quê? Porque exatamente pela desorganização, pela falta de educação do trânsito que existe ainda e que vai ser enfrentada a partir de 1º de janeiro com todos os rigores, mas acima de tudo com muito carinho, cuidando das pessoas e apresentando soluções para elas, não através de um talonário de multa, multando, porque não é desse jeito que a gente educa. Candidato, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Henrique Oliveira do Solidariedade, que também vai responder a questionamentos da população nas ruas. É num instante, não sai daí.